Muito fraco. Boa noite, família RN. Quantos aqui estão felizes de mais uma vez estarem na presença do Senhor Jesus? Daí um brado de vitória ao Rei. O Senhor separou essa noite especial para que pudéssemos viver o extraordinário, a aceleração e o mover dele, amém? Mas para isso vamos se alegrar com alegria. Aleluia, vamos! Sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o quê? Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Moisés, as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, O seu clamor eu ouvi. estende o seu cajado, Moisés, as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi, estende o seu cajado, Moisés, as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre.
Senhor, nós te convidamos, Pai, nessa noite. Senhor, nós te convidamos para tomar o teu lugar sobre nós, Senhor. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor reine em nossas vidas, para que o Senhor reine sobre nós, Espírito Santo. Nós muitas das vezes estamos cansados de um dia de trabalho, Senhor, estamos estressados, mas nós deixamos hoje, Senhor, tudo de lado, e nós te convidamos, Espírito Santo, para que a tua presença, Senhor, nos encha, Senhor, para que os teus rios de águas vivas flua sobre a RN, flua sobre esse lugar, Senhor. Nós entregamos esse culto a ti, Senhor, e te convidamos, Pai, estabeleça, Senhor, o seu trono sobre nós. Espírito Santo. Nós cremos que tu, Senhor, é o Deus que pode fazer tudo, Pai. Além do que pedimos, Senhor, além do que pensamos, Senhor, tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas, oh não.
Senhor, de avançar em Ti. Temos medo, Senhor, de viver aquilo que o Senhor já liberou para nós. Voltamos para Cardibaneias, Senhor, mas nós queremos avançar nessa noite. Nós queremos entrar na terra do prometida, Senhor. Nós queremos sair do conformismo, Senhor. E nós queremos viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos preparado. Ei, meu querido, o mar está aberto. Atravesse, se movimente para viver aquilo que já está liberado sobre ti. Oh, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Eu tudo posso. Obrigado, Senhor, pela tua presença está em nosso meio, Pai. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, e és poderoso. Eu creio em ti.
Muito obrigado, Senhor, por Senhor estar conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso braço forte. Senhor, muito obrigado por nós estarmos debaixo da esconderijo do Altíssimo, Senhor. Senhor, Tu é aquele que nos guarda. Tu és o nosso general. Tu és aquele que luta as nossas batalhas, Senhor. E por isso nós somos vitoriosos. Por isso nós somos vitoriosos. A tempestade e o vento forte não vão roubar a tempestade e o
do Senhor sobre a sua vida. Ei, almas vivas que descem do trono de Deus. Oh, venha sobre nós, venha sobre nós. Nós ouvimos anjos cantando santo. Nós ouvimos anjos cantando Será que você pode levantar sua mão, suas mãos o mais alto que você puder? Eu quero te dar a oportunidade de você adorar o Senhor com todo o teu ser, amém? Declare isso mais uma vez, aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer porque toda a terra, Senhor, está cheia da sua glória. Nós te exaltamos por tudo que o Senhor é, Pai. E hoje é uma noite de sobrenatural, de milagre para a glória do seu nome, Pai. Se você crê nisso, dê um brado forte, glória a Deus. Tome seu assento. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 6. Versículo de número 7. Gálatas 6, 7. Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amém? A Bíblia, ela é bem clara nesse texto. A Bíblia, ela é bem clara dentro desse contexto. Se você for estudar, a epístola de Paulo à igreja de Gálatas, você vai entender algo muito profundo. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 5, ele tratando sobre as questões espirituais. Você vai ver também ele falando sobre obras da carne, fruto do Espírito. E quantos aqui foram abençoados pela série que o pastor fez aqui na quarta-feira, explicando isso? Dão glória a Deus. E aí, o interessante é que no capítulo 6, Paulo ele chama a igreja à responsabilidade. E esse texto é um texto que fala muito comigo, e eu tenho certeza que fala contigo, porque é um texto muito forte, que Deus, ele não vai deixar ser escarnecido, ele não vai deixar ser zombado, porque tudo que eu e você e eu plantar, nós iremos colher. E já reparou que nós desejamos colher coisas extraordinárias? Quantos aqui querem colher coisas extraordinárias? Agora a pergunta que eu quero te fazer é: o seu plantio é extraordinário? O fruto que você colhe no pé de uma árvore está totalmente ligado à semente que você planta na terra. Está ligado totalmente àquilo que você está deixando morrer na terra para poder nascer uma árvore. E aí, eu me pego, às vezes, tentando convencer a Deus de
que a minha semente, que é tão simples, ela tem que dar algo extraordinário, mas não combina. Por que não combina? Porque o que eu estou plantando é algo que é pouco. Então, se eu planto pouco, eu vou colher. Se eu planto pouco, eu vou colher. Então não faz sentido. Não faz sentido a gente querer enganar a Deus, porque Deus ele não vai deixar ser zombado, falando para Deus que aquilo que Ele está pedindo para a gente vai dar uma outra coisa que a gente vai dizer que é extraordinário, quando na verdade não é tão extraordinário. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje Deus ele quer fazer o extraordinário na minha vida e na sua vida, amém? Então você está tendo uma oportunidade ímpar hoje de realmente plantar de forma extraordinária. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que alguém vai pegar isso aqui. Esse ano de 2025, você vai contar as bênçãos do Senhor de forma extraordinária, amém? Mas hoje é o dia de você realmente começar a plantar o extraordinário, porque dá tempo. Então quando chegar no dia 31, que todo mundo estiver aqui reunido para poder passar a virada do ano, eu creio que no nome de Jesus você vai estar aqui contando teu testemunho. Mas para isso você tem que começar hoje, porque a tua semente ela precisa ser extraordinária. Nós aprendemos com o nosso pastor que Deus ele não precisa do nosso dinheiro. A RN sempre foi sustentada por Deus. E quando a gente fala de culto, esse aqui é um dos maiores atos de amor que você pode prestar ao Senhor. Por quê? Porque é aqui que você não dá espaço para mamão. Se você consegue entregar o extraordinário no altar, você está dizendo, eu dependo do Senhor, Deus. Eu não dependo de qualquer outra interferência espiritual. Então essa é a palavra que eu quero liberar para você aqui. Quero convidar os irmãos do Mora a vir aqui na frente. Se você está precisando de algum envelope, levanta a sua mão. Se você quer ofertar ou dizimar com a maquininha de cartão ali, levanta a sua mão, que elas vão ir até você. Mas preste atenção aqui. Essa é a sua chance. E outra coisa, plantar o extraordinário no início pode ser doloroso para a sua carne. Mas quando você começa a colher o extraordinário, você vai falar, valeu a pena ser obediente ao Senhor. Amém? Então fique em pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Amém? Levante sua mão mais alta, sua oferta o mais alto possível nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo extraordinário que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Pai, porque Deus, o Senhor merece todas as coisas, o Senhor merece tudo em nossas vidas, Pai. Pai, nós queremos te pedir que essa semente, quando semeada, Pai querido, aqui no altar, Pai, eu te peço, ó Pai querido, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, que seja, Senhor, uma colheita 100 por 1, se essa pessoa estiver entregando o extraordinário dela, Pai. Pai, que nunca falte. Eu declaro promoção no emprego. Eu declaro em nome de Jesus Cristo portas abertas, novos negócios. Eu declaro, Pai querido, a manifestação da provisão, Senhor, e Senhor, da consolidação, Senhor, da Tua provisão, Senhor, na área financeira, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar por isso, em nome de Jesus, amém e amém. Pode vir aqui entregar o seu dízimo e a sua oferta.
Graça e paz, família RN. Amém. Tem crente animado aqui nessa noite? Dá um glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por você estar aqui. Hoje é um dia muito especial para mim, um dia muito especial para a nossa igreja. A nossa vida, irmãos, ela é composta por muitos incentivos. Muitas pessoas, elas fazem parte da nossa vida quando a gente pedir pro pessoal que está aí atrás sentar, tá bom? Se tiver gente lá fora, pede para entrar, por favor, também. É muito difícil você acreditar quando você ainda é muito pequeno, quando você ainda é apenas uma promessa. Não é verdade? Por isso que tem muito crente que não acredita nem naquela promessa que Deus dá. Deus dá uma promessa, aquela promessa é tão grande, mas você é tão o quê? Pequeno, que você não acredita. Por quê? Porque você ainda é muito pequeno. Então é muito difícil você acreditar em situações, em promessas daquilo que é muito pequeno. A nossa vida, ela está, e quando eu falo a nossa vida, estou dizendo também a nossa igreja. Ela está marcada muito por uma identidade que nós aprendemos e fomos forjados. E que ali foi um dos melhores momentos da minha vida, onde efetivamente aprendemos e mudamos. Realmente, Deus mudou a nossa mentalidade. Hoje fala muito sobre isso, né? Virar a chave, virar a chave, virar a chave. E a gente, em 2006, quando ainda éramos bem mais jovens, né, ainda início de ministério, muitas dúvidas e muitas incertezas, Deus nos conectou a uma igreja lá do outro lado do oceano. Irmão, a gente está falando de uma época que não tinha internet como tinha hoje. Hoje em dia, você liga para alguém que está lá no Japão, e em 5 segundos você fala com ele. Você está falando de uma época que não tinha internet como era hoje, a internet ainda era discada, tudo era muito difícil. E Deus nos conectou a uma igreja que, direcionados por Deus, acreditou em nós. E quem éramos nós, né? Como o pessoal fala, quem éramos nós na fila do pão? Não éramos ninguém, era apenas 6 jovens querendo fazer a vontade de Deus. Só que Deus nos conectou a uma igreja já estabelecida, uma igreja que nós não tínhamos absolutamente nada a acrescentar. E Deus foi conduzindo todo esse processo. Eu conversei muito com o pastor Sidson, que você vai conhecer daqui a pouco. Pastor Sidson é pastor hoje de uma das maiores igrejas de Portugal. Igreja muito relevante, um líder com muita representação, não somente em Lisboa, na Grande Lisboa, que é onde a igreja principal está, porque ela está espalhada por todo Portugal, mas em todo o país. E o pastor Sidson já era, e nós decidimos ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus, nós nos conectamos. E lá, irmãos, tudo que nós sabemos hoje ontem a gente teve seminário de discipulado, e tudo que eu aprendi de discipulado foi com o pastor Sidson, foi com a visão da MCI. O pastor Sidson foi meu discipulador durante muitos anos. Toda a estrutura de grupo de vida, e até hoje usamos o número de grupo de vida e aprendemos lá grupo de vida, e lá eles funcionam em grupos de vida. Então, toda a estrutura da igreja, ela vem disso, ela vem da MCI. E é muito gratificante, irmãos, e a gente precisa entender e principalmente ter o coração grato por aquelas pessoas que acreditaram em nós. Às vezes a gente vai crescendo e a gente não chega nem perto daquilo que é de crescimento a MCI, mas a gente vai crescendo e às vezes no meio do caminho a gente vai achando que a gente já está independente, igual aquele filho, né, que acha que já sabe tudo, e não agradece o pai pelo arroz e feijão que tem. E eu tenho um coração muito grato. Então, para mim, hoje é um dia muito especial, é um dia que realmente está marcando a nossa igreja, está marcando a nossa história, realmente receber o pastor Sidson. Por quê? Porque hoje, se nós somos, nós devemos muito. E quando eu entrei ali, eu falei assim, olha, o senhor faz parte dessa história que tem realmente a unção que há sobre a vida do pastor Sidson, sobre a vida da pastora Kênia, sobre o ministério da MCI. Não há como desassociar isso. Talvez você pense assim, mas nós não somos MCI. Irmão, somos reino de Deus. Somos reino de Deus.
E o pastor tem essa visão, o pastor Cid tem essa visão de reino de Deus, e por isso que hoje está aqui. E é gratificante, irmãos. Realmente o meu coração hoje, para mim, é algo muito, muito, muito especial, realmente, receber esse grande homem de Deus. Eu queria que você recebesse com muitos aplausos, pastor Sidson Novaes. Meu querido pastor Sidson, eu quero, diante da nossa igreja, dizer que o senhor faz parte disso. Muito obrigado por o senhor acreditar em mim, acreditar na minha esposa, quando a gente não era ninguém, éramos apenas os dois jovens querendo fazer a vontade de Deus. Muito obrigado por todo o tempo dedicado. Reconheço a unção que há na sua vida, reconheço a unção que há sobre a sua família, da pastora Kênia, sobre o ministério da MCI, e realmente o meu coração realmente enche de gratidão, e a gente reconhece que o que nós somos hoje, nós devemos muito ao Senhor. Muito obrigado, pastor. Pastor, o senhor está em casa, essa parte é apenas um cômodo da sua casa, fique muito à vontade. Boa noite, família. Primeiramente, obviamente, agradecer o convite feito pelo pastor Erivelto. Se alguém me perguntasse se eu imaginaria estar aqui, confesso para vocês que eu não imaginava. É algo muito, muito novo para mim estar aqui hoje com vocês. E o pastor Erivelto fez esse convite honroso e eu aceitei. E fico muito feliz porque eu acompanho o crescimento, o desenvolvimento desta igreja. Acompanho pela internet, de vez em quando falo com o pastor Erivelto. E fico muito feliz pelo crescimento aqui desta igreja. É uma igreja de grande impacto. Eu estava a conversar com o pastor Erivelto, que o que vocês fazem aqui com a dimensão de vocês, o impacto que vocês têm na sociedade aqui, na comunidade, é muito forte. Isso que vocês fizeram agora com as cestas, aqui fala cestas, cabazes, o que vocês fizeram é incrível, vocês estão de parabéns. Um salve de palmas para vocês mesmo. Eu fiquei admirado. Olha, poucas igrejas conseguiriam fazer o que vocês fazem. E o pastor Erivelto sempre foi assim, eu lembro que quando a gente ainda estava mais próximo, ele já tinha essa pegada, né? E logo depois ele começou a fazer aquele trabalho de carnaval. Vocês fazem ainda? Ir na rua de carnaval. Tudo que vocês fazem, vocês querem ir na rua, né? Então é a igreja que vai para a rua. Muito bem, parabéns. Bom rever a pastora Fabiana, ver as crianças que cresceram, né? Esteve, a Esther. Então para mim é um motivo de alegria estar aqui com vocês. Desejo o melhor do mundo para vocês, que vocês sejam uma igreja que possa impactar cada vez mais esta nação, esta cidade. Amém, amém? Quantos estão prontos para receber a palavra de Deus? Você pode colocar a sua mão no seu peito e dizer: Deus, eu abro o meu coração para que o Senhor possa falar comigo e eu quero receber a instrução que vem por meio da Tua palavra. Sim, Senhor, nós oramos, fala ao coração de cada pessoa, instrua-nos, ó Deus, no poder e na perfeição do Teu Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. O tema nosso, então, desta noite de quinta-feira é 7 sinais de que é tempo de avançar. E vamos começar com a leitura de Números 9, verso 17. É importante a leitura deste texto, Números 9, 17. Eu penso que vai ser projetado, já está. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então, irmãos, o povo de Israel, desde quando eles saíram em liberdade, saíram do Egito, eles tinham uma maneira muito prática de serem conduzidos por Deus. Então, eles estavam acampados. Quando a nuvem, o que o texto diz? Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, eles viam a nuvem se erguendo sobre a tenda, eles arrumavam tudo, preparavam tudo e eles se moviam, se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, ou seja, quando a nuvem parava, eles entendiam, é o lugar de parar. Mas no verso 22, tem algo importante nessa história. Olha o verso 22. Eu vou ler aqui com vocês, o verso 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, ou seja, a nuvem poderia fazê-los ficar parados por 2 dias, por 1 mês, por muito tempo. Olha, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam acampados
e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Então Deus sempre quis deixar claro que o seu povo precisa ser conduzido por Ele. E aquele povo que tinha acabado de sair do Egito, eles eram ex-escravos, eles precisavam de uma maneira muito visível, concreta, clara de terem a direção de Deus. E era a nuvem que se levantava ou era a nuvem que permanecia sobre o tabernáculo. Só que hoje, na nova aliança, Deus não nos dirige, Deus não nos conduz através de uma nuvem. Ou alguém tem uma nuvem em casa? Tem alguém que tem uma nuvem em casa que se levanta? Então, na nova aliança, é importante entendermos que os tempos de Deus mudam. Na nova aliança, não há uma nuvem. Mas o equivalente à nuvem, na nova aliança, é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é o equivalente dessa nuvem. Então quer dizer que, na minha vida pessoal, se a nuvem está quieta, eu devo estar parado. Então é para eu ficar nesta igreja, eu vou ficar nesta igreja. É para eu ficar nesse grupo de vida, eu vou ficar nesse grupo de vida. É para eu permanecer no ministério de crianças, eu vou permanecer no ministério de crianças. Mas se a nuvem se levanta, ou se o Espírito Santo me impulsiona, ele pode me conduzir para uma outra coisa. Na nossa igreja, de vez em quando, alguém é despertado para a vocação ministerial, missionária, e eu queria aquela pessoa liderando um grupo de vida ou supervisionando um grupo de vida, mas ela fala: pastor, eu sinto que o tempo de Deus para mim é me envolver com um projeto missionário. A nossa igreja trabalha muito com missões. Hoje nós estamos em 10 países e 4 países de África. E o que acontece? Olha, amém, nós estamos abertos. Deus está conduzindo? Você ouviu de Deus? Você tem uma direção de Deus? O Espírito Santo está conduzindo? Amém. Sabem que a gente como pastor, nós como pastores, e eu acredito que os vossos pastores aqui também, nós queremos que as pessoas fiquem, quereríamos que as pessoas ficassem com a gente para sempre, eternamente. Fica comigo, fica aqui pertinho de mim. Mas nós temos entendido que a obra de Deus, ela não pode segurar ninguém. A obra de Deus precisa avançar. Mas as pessoas não podem também tomar decisão de uma hora para outra. Eu estou sentindo isso. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Mas muitas vezes esse sentimento não é um sentimento de Deus. Então nós temos que aprender a sermos realmente guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não se moveu numa determinada situação, é porque Ele quer que você permaneça lá. Quando alguém pergunta assim: pastor, o que eu faço? Eu já não ouço de Deus, eu já não ouço uma palavra de Deus há 1 ano. Alguém diz assim: pastor, eu já não ouço uma palavra de Deus há 2 anos. Porque Deus falava tão claramente comigo, mas eu já não ouço há 1 ano, 2 anos. Sabe qual é a resposta que eu dou? Obedeça a última palavra que você ouviu. Pode ser que você não esteja a obedecer a última. Então Deus está tipo assim: por que eu vou falar uma nova palavra se Ele nem obedeceu a última? Ou talvez, olha, Deus está dizendo o seguinte: olha, obedeça a minha última palavra, ainda que tenha sido há muito tempo, porque eu quero que você seja fiel a ela. Mas eu queria uma nova palavra. Mas você não precisa de uma nova palavra. Se eu disse uma palavra e você está fluindo, está tudo acontecendo como eu quero, seja uma disciplina, seja um tratamento de Deus, seja um processo, seja o que for, olha, confia em Deus e fica aí. E agora vamos entrar então naquilo que eu quero dizer, quero chamar de os 7 sinais para você perceber que chegou o momento de realmente você se posicionar para alguma coisa diferente, você se levantar para alguma coisa nova. Não quer dizer que você vai mudar de espaço, vai mudar de lugar, vai mudar de igreja, entenda bem, não é isso que eu estou falando. Não quer dizer que você vai mudar de grupo de vida, mas eu estou dizendo que pode ser isso também, pode ser mudança de área ministerial, pode ser uma questão de mudança profissional. Isso, o que eu vou falar a partir de agora, os 7 sinais que mostram que é tempo de você avançar. Enquanto eu prego, você pode pensar para a sua vida particular, para a sua vida profissional, você pode pensar para a sua empresa, você pode pensar para a igreja, você pode pensar para o ministério, você pode pensar para a sua família, você pode aplicar isso em qualquer área, tá bem? Então, 7 sinais de que Deus está movendo você para algo diferente, algo novo. Então vamos lá, o primeiro sinal. Primeiro sinal: surgem desconfortos para que possamos sair da zona de conforto. Muito bem, escreveram aquilo aqui, olha,
Muito bonito, ó, parabéns aí pelo trabalho. Surgem desconfortos para que possamos sair da zona de conforto. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando você está confortável com uma situação, você não quer se mover, você não quer sair dela. Você está confortável. Mas, sabe o que Deus faz? Quando Ele quer tirar você de uma situação que você gosta de estar, Deus vai gerar desconforto nela. Olha aqui, vão surgir desconfortos na sua zona de conforto. Vão surgir incômodos. E você não vai entender o porquê, mas você vai pensar assim: poxa, imagina, você está no emprego, você está no trabalho. Aí você chegou para sua esposa e disse assim: olha, por mim eu ficaria mais 20 anos nessa empresa. Um ano depois, acontecem algumas coisas nessa empresa, e você chega na sua esposa e fala assim: não sei porque eu estou com vontade de sair da empresa. Aí ela fala assim: mas você não tinha dito que você ficava 20 anos? Ficava, mas já não quero ficar mais. Sabe por que Deus faz? Porque aquelas coisas que você gosta e faz você permanecer estático, e Deus sabe que não vai tirar você dali, Deus começa a gerar um desconforto naquilo que era gostoso, naquilo que era bom, naquilo que era agradável. Você fala assim: poxa, aquilo era tão bom, aquilo era tão agradável, mas agora tem aqui algumas chatices, tem alguns desconfortos. E muitas vezes Deus permite desconfortos nas nossas vidas para que Ele possa mexer conosco, para que nós tenhamos essa atitude para sair. E eu vou mencionar um texto aqui, só como exemplo. Quando o povo estava como escravo no Egito, Êxodo capítulo 3, versículo 7, olha o que diz. Aqui diz que o povo só clamou para valer quando a opressão no Egito se intensificou. Porque essa geração de escravos, eles já tinham nascido como escravos. E como eles já tinham nascido como escravos, eles se acomodaram. Sabe que o ser humano ele tem uma facilidade enorme de se acomodar com qualquer situação, seja ela até negativa. E até falam, né, da síndrome de Estocolmo, quando uma pessoa ela está sendo maltratada por alguém, mas ela descobre um lugar de conforto no meio do maltratamento. Então o ser humano é muito estranho, ele consegue se acomodar com coisas estranhas. E então os escravos no Egito estavam acomodados, mas vamos ler Êxodo 3, versículo 7, que aqui diz que quando se intensificou a escravidão, eles pensaram assim: já não dá, nós não queremos mais esta vida. Então diz assim, Êxodo 3:7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Ou seja, por que eles clamaram? Por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Sabe o que acontece? O povo, muitas vezes, você vai se acomodar com uma situação que não é melhor para você. Você vai se acomodar com um emprego que não é o melhor emprego para você. Mas enquanto você estiver pagando as suas contas com esse emprego, você vai gostar desse emprego. Enquanto as coisas estão correndo bem, você fala assim: não preciso melhor. Alguém fala assim: não, mas você tem um potencial para algo melhor. Mas você vai pensar assim: não, mas é um risco, porque pelo menos o que eu tenho está garantido. Se eu der um salto para querendo alguma coisa maior, eu posso me frustrar. E é verdade, tem que ter cuidado. Mas é o seguinte, aí você vai enrolando, sabe? Eu conheço irmãos que eles ficaram enrolando, acomodados, segurando um emprego e um salário, e naquela lógica, né? Tipo assim, não, é melhor eu segurar, é melhor, como é que fala? É um pássaro na mão do que dois voando. Só que é o seguinte, mas quando Deus quer dar uma bênção para os seus filhos, sabe o que Deus faz? Deus começa a criar desconforto naquela situação que você está acomodado. Aí você fala assim: agora eu vou correr o risco, eu não quero nem saber se os dois pássaros estão voando, eu vou voar atrás deles. Aí você ganha uma coragem, sabe? Então o que acontece? Eu não sei se você consegue me acompanhar no que eu estou falando. Os irmãos estão me acompanhando? Há situações em que você esteve durante muito tempo bem e você era grato a Deus por ela, mas vai chegar um momento em que você vai ficar incomodado e você vai ficar até sem graça e falar assim: Deus, eu já te fui tão grato por essa situação, mas eu não estou gostando dela mais. Deus diz: aí que eu queria que você chegasse. Porque muitos de nós só vamos sair de uma situação boa para ir para uma melhor se vier desconforto. Principalmente quem tem temperamento melancólico ou fleumático.
Ele, se não for empurrado, ele não sai do seu lugar. Segundo ponto, segundo sinal que é para você avançar. Segundo sinal. Deus mesmo nos motiva para novos projetos e desafios. Você está bem onde está, você está fazendo tudo bem, não há desconfortos, você conseguiria ficar nessa situação mais 10 anos, mas você não consegue porque você coloca a cabeça no travesseiro e começa a desejar algo melhor. Você começa a imaginar algo diferente, você começa a viajar, a sonhar, mas e se fosse assim? E se fosse de tal maneira? Aí Deus coloca uma motivação no seu coração. É tipo assim, vou dar um exemplo. Você mora numa casa e como eu disse, o ser humano ele se habitua a tudo, se acomoda a tudo. E você mora numa casa, aí você olha para outras pessoas que moram numa casa que é bem pior do que a sua. Aí você fala assim, Deus, obrigado, porque minha casa é uma bênção, é uma maravilha. Olha, quem dera tanta gente tivesse uma casa como a minha. Só que é o seguinte, mas Deus quer abençoar você com uma casa melhor. Aí você fala, mas aí vem aqueles desejos. Aí você pensa assim, mas eu não preciso de uma casa melhor. A minha vida está bem. Aí Deus, é como se Deus concordasse, sim, a sua vida está bem, mas eu não posso melhorar um pouquinho a sua vida, não? Você não está aberto para uma coisa melhor, não? Eu não sei como é que vocês trabalham aqui com férias. Mas é o seguinte, quando a gente vai organizar umas férias, a gente começa a organizar umas férias, a gente pensa assim, eu vou nas férias. Olha, se eu for ali, naquele camping, e colocar lá uma barraca, é barraca que fala aqui? Colocar uma barraca aqui. Desculpa, irmãos, é que muitas palavras eu não uso de Portugal e não lembro das daqui. Se eu colocar uma barraca e levar meus filhos, tem um riozinho ali perto, o riozinho é sujo. Mas entrar no riozinho sujo de vez em quando não faz mal também, não? Aí você está feliz com as férias que você está organizando. Mas aí você começa a sonhar e começa a imaginar assim, mas eu podia ir para tal lugar. Eu acho que meus filhos iam gostar mais. Aí você vê um empecilho. Qual é o empecilho que você vê? Qual é o empecilho que você vê? Dinheiro, orçamento. Aí você fala assim, não, eu vou para as férias mais simplesinhas mesmo. Só que o seguinte, mas e se é Deus que quer te abençoar, o que Ele vai fazer? Você não vai conseguir parar de pensar naquele outro lugar. Aí você fala, chega para sua esposa, para o seu marido, e fala assim, você não quer se aventurar para algo melhor esse ano? Não, do que a gente fez no ano passado? O que seria melhor esse ano? Seria melhor esse ano tal... E que tal se nós fôssemos... Nem vou falar o lugar aqui, não sei mais ou menos que... Vamos para Paraty? Vamos... Olha, Campos do Jordão, isso é longe, né? São Paulo, né? Aí o que acontece? Campos do Jordão é bonito, por acaso é bonito. Lembra um pouquinho alguns lugares de Portugal, da Europa. Irmãos, aí você fala assim, mas o custo é muito alto. Aí o marido fala assim, olha, o meu patrão, ele está querendo fazer uns trabalhos lá, eu acho que eu vou aceitar umas horas extras dele lá. Aí a esposa fala assim, vai lá, meu bem, vai lá, estou aqui, estou firme, segura. Aí o cara vai lá, faz umas horas extras, ganha um dinheiro extra, e vai lá e faz aquelas férias merecidas. Sabe o que você fez para os seus filhos? Você ajudou seus filhos a construir memórias. Não quer dizer que nas outras férias não tinham boas memórias, mas quando você dar algo assim novo para eles, eles vão falar assim, uau, pai, aquelas férias que nós tivemos. Sabe, muitas vezes, sabe por que muitas vezes, eu vou falar o meu temperamento, eu preciso muito ser empurrado por Deus por causa do meu temperamento. Porque eu fico muito satisfeito com pouca coisa. Eu sou muito satisfeito com pouca coisa. Mas às vezes Deus vem e motiva e fala assim, Cícero, eu quero abençoar você, não perca a bênção. Aí eu falo assim, Deus, mas o Senhor quer mesmo abençoar? Ele fala, eu quero abençoar você, você não acredita que eu tenho o melhor para os meus filhos? Eu falo, Senhor, mas eu já estou feliz com o que o Senhor tem me dado, eu sou humilde, sou simples. Deus fala, não é nada, você vai gostar daquele lugar. E sabem, aí eu começo a sonhar, aí eu começo a trabalhar por aquilo. E agora, alguns aqui vão confirmar comigo. Quantos aqui, quando começaram um projeto, um desafio, seja, eu dou exemplo de férias, mas pode ser qualquer coisa. E no início você pensou assim, vai ser difícil. Eu não sei se eu vou conseguir. E quando você pôs o pé no mar, o mar se abriu.
coisas começaram a acontecer. Portas se abriram, alguém ajudou com isso, alguém fez isso, alguém deu um desconto, alguém não sei o quê. Aí você fala, olha, se eu não tivesse dado o pé, colocado o pé à frente, eu não tinha desfrutado da bênção. Lá em Portugal tem alguns irmãos que fizeram isso, eles estavam a morar de aluguel. E do nada eles ficaram inquietos por Deus, motivados por Deus, e falaram assim, vou lá no banco. E a esposa falava, bem, não vai passar vergonha lá no banco, o banco vai olhar o nosso ganho e não vai dar dinheiro nenhum para nós, vamos ficar quietinho aqui com o nosso aluguel. Aí o marido não ficava inquieto, porque era Deus que estava a empurrar. Aí o marido sai do trabalho e fala, eu vou passar no banco. Passa no banco, começa a falar com o gerente. Aí o gerente fala assim, não, eu tenho uma coisa aqui para vocês. Tem uma casa que foi devolvida, porque a pessoa não sei o que, babá, nós vamos fazer um desconto para vocês e vamos vender para vocês sem entrada. E vamos dar o crédito. Sim, acontece isso lá. Aí o irmão fala assim, quando chega para a esposa, fala assim, você não acredita, meu bem. Sabe por que aconteceu? Porque ele foi lá no banco. Sabe, e você tem que ter essa percepção. A nuvem se levantou. Ou seja, Deus está motivando você para algo novo. Interessante que na Bíblia, vamos ver aqui um texto na Bíblia. Atos capítulo 16, versículo 9. É interessante que, olha como que Deus nos motiva de maneira sobrenatural. Vou dar o exemplo aqui do apóstolo Paulo. À noite sobreveio, olha o que Lucas está a escrever. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vocês entenderam o que vocês leram? Vocês entenderam? Você sabe que o evangelho nunca tinha chegado na Europa até essa visão? Macedônia é Europa, está na Europa. O evangelho não tinha chegado na Europa, estava só no Médio Oriente, Ásia. Aí o que acontece? Aí Paulo, volta lá o texto, por favor, volta lá o texto. Olha, à noite sobreveio a Paulo uma visão. E na visão um homem apareceu, um homem da Macedônia, e disse, venha Macedônia e vem nos ajudar. Paulo não tinha planos para a Macedônia. Mas a nuvem se levantou. Como que a nuvem se levantou? Uma visão. Às vezes Deus vai dar uma visão. Um homem apareceu e disse, vem nos ajudar na Macedônia. Olha o próximo versículo, verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, o destino da viagem dos missionários foi definido por uma visão que Paulo teve. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Você sabe que a nuvem pode se levantar em qualquer momento. Eu lembro uma vez, eu era jovenzinho estudante, eu estava na minha escola, irmãos, eu era jovenzinho estudante, eu tinha 17 anos de idade. Tinha me convertido aos 16. A nuvem se levantou, eu estava dentro da escola. A nuvem se levantou e eu senti o impulso. Eu tinha que entrar num matagal que tinha junto à minha escola. Aí o que acontece? Era uma escola técnica federal. Na época havia chamava Escola Técnica Federal. E eu saí no intervalo, saí na escola e vi aquele matagal e eu não entendi nada. Deus disse, entra aí. E eu entrei no matagal, fui entrando. E super perigoso, porque algumas pessoas entravam lá para usar drogas e outras coisas. Eu entrei, fui entrando. Quando eu vou entrando, tem um lugarzinho assim onde passava um córregozinho, um riozinho, córregozinho. E tinha lá uma família de imigrantes que foram de outro estado do Brasil para lá. E eu cheguei, me apresentei a eles e preguei o evangelho para eles, aceitaram Jesus. E eu, um jovenzinho, um menino, peguei a minha mochila de escola e voltei para a minha escola. Sabe, se você estiver atento a Deus, você vai ter uma visão. Você vai ter um impulso, você vai ter um sentimento e Deus vai conduzir você. Paulo teve uma visão e o evangelho chegou na Europa e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Terceiro sinal de que é para você, que a nuvem se levantou e você tem que avançar. Deus vai proporcionar novos relacionamentos, conexões. Sabe, há algumas conexões que são divinas, mas antes de falar das conexões divinas, eu tenho que alertar você para um perigo terrível. O diabo sabe quando Deus está para te mandar uma conexão que vai ajudar a sua vida. E ele manda antes a dele.
Vem aquele cara assim, ó, que chega em você e fala assim: rapaz, eu tenho um negócio para você, você vai ganhar muito dinheiro. Bets. Tô brincando. Chega um cara e fala assim: irmãos, já aconteceu com irmãos da nossa igreja, ele chegar assim para nós e falar assim: pastor, eu conheci o cara do nada, estava num lugar aí, conheci o cara, e o cara propôs uma sociedade comigo, um negócio comigo, e eu falei assim: irmão, você tem direção de Deus? Ele falou: pastor, se eu falar não a isso, eu sou bobo, eu tenho que ir. Aí ele entrou. Aí quando ele entrou no negócio, falou assim: pastor, o cara é o melhor cara do mundo, nunca vi. E ele pensando que era o enviado de Deus. 4 meses depois ele me procura: pastor, o cara acabou com a minha vida. Pastor, eu estou devendo para os próximos anos. Eu caí na armadilha do cara, o cara me enganou. Aí é o seguinte, sabe que o diabo, se ele quer prejudicar a vida de alguém, ele apresenta pessoas para você, para levar você para o mau caminho. Olha aqui para mim. Quem é que você conheceu recentemente? Você está achando que é boa coisa, mas é uma armadilha para a sua vida. Mas agora vamos falar da parte boa. Quando Deus quer abençoar também, Deus faz uma... Olha, Deus ajusta umas coisas. Irmão, já aconteceu comigo algumas coisas, acredito que acontece com o pastor Erivelto também. Eu estou pensando em fazer um projeto, estou pensando em fazer uma coisa na igreja, e eu não sei como fazer. De uma hora para outra, um irmão da igreja chama: pastor, eu quero apresentar aqui um amigo meu, não sei o quê. Ele trabalha com tal coisa. Eu falo assim: como assim? Eu estou orando por isso. Aí, vem falar comigo. O cara dá as ideias, dá não sei o quê, papapá. Conexões. Quando Deus quer abençoar você, Ele vai fazer você conhecer alguém. Então esteja atento. Quando você conhecer uma pessoa nova, esteja atento. Mas faz a pergunta: de que lado que está vindo isso aqui? E muitas vezes o que vem do lado do diabo, de início, parece um anjo de luz. Até dinheiro te dá. Uma vez uma pessoa chegou no meu gabinete e falou o seguinte: eu vim aqui abençoar a obra de Deus. Eu falei: benção, estamos precisando. A igreja está sempre precisando, né? Está sempre precisando porque a igreja tem sempre projeto para crescimento, né? Aí o irmão chega e vem com as conversas, eu vou entrando. No meio da conversa eu faço a leitura: tem algo aqui que não está bem. Aí eu já mudo o assunto e percebo claramente: o inimigo está por detrás disso. Se eu fizer o que esse cara está me levando aqui, a longo prazo, talvez hoje me iria beneficiar a igreja, mas a longo prazo vai dar um problemão para mim. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, é o seguinte: eu não me empolgo rapidamente com as coisas. Eu próprio me preservo de me empolgar demais. Alguém chega em mim e fala assim: eu vou te dar isso. Primeira coisa que eu penso é: ninguém dá nada a ninguém. Não existe almoços grátis. Quando alguém chega prometendo demais, eu falo: o que se passa por aí? O que essa pessoa está querendo de mim? Ai, não sei o que e tal. Sabe, irmãos, a gente já ouviu umas propostas mais loucas e absurdas que vocês podem imaginar. Só que a gente tem que ter sabedoria de Deus e discernimento espiritual. Mas nunca perca uma bênção de Deus através de uma conexão que Deus pode fazer. Eu já vi pessoas sendo abençoadas com alguém que elas conheceram no aeroporto. Já viu coisa mais louca? Conheceu no aeroporto. Eu conheço a história de um rapaz que conheceu uma menina no aeroporto do nada. Hoje é casado e tem filhos. Conexões. No aeroporto, sim, no aeroporto. Como é que você conheceu a pessoa que você está casado com ela hoje? Alguém apresentou? Foi uma conexão. Foi ou não foi? Alguém pode falar assim: pastor, não procura o culpado, não. Estou brincando, é a benção, irmãos, é a benção. Vamos lá. Sabem que Paulo, o perseguidor da igreja, quando ele se converteu, teve um encontro com Jesus, ele rapidamente, ele quis entrar para ajudar a igreja. Não, Deus colocou ele de molho. Aí o Paulo, não era apóstolo ainda, Paulo de molho, ficou anos de molho. Quando Paulo quis se envolver na obra de Deus, sabe o que aconteceu com os apóstolos?
Sabe o que os apóstolos fizeram quando Paulo quis se envolver na igreja? Rapaz, esse cara é uma armadilha. Esse cara, ele é um espião russo. Oh. Esse cara é um espião, ele quer entrar no meio da obra para descobrir tudo que a gente faz para pegar a gente. Todos os apóstolos recuaram, todos os irmãos recuaram. Até que chegou um que nem era dos 12 de Jesus, o tal de, quem lembra o nome? O tal de Barnabé. Barnabé vai conhecer Paulo, e o que o Barnabé sentiu? Esse cara é verdadeiro, ele se converteu mesmo. O que Barnabé faz? Dá a cara a tapa. Barnabé, sabe, ele assina embaixo, pela credibilidade que Barnabé tinha, ele reuniu os outros apóstolos, ele falou com os apóstolos, falou assim, não, eu ponho a mão no fogo para esse cara, ele converteu mesmo, ele não é espião não, ele é de Deus. Sabe, irmão, se não fosse por Barnabé, Paulo estava tentando entrar na igreja até hoje. Sabe, olha aqui para mim, quem aqui faz parte ativamente de um ministério? Quem faz parte ativamente do ministério? Pensa aí, quem é que ajudou você a fazer parte da obra de Deus? Teve alguém que convidou você? Tem ou não tem? Teve alguém que acreditou em você? Teve alguém que falou assim, acho que você sabe cantar, cara. Canta aqui para eu ouvir. Não sei, teve alguém que ajudou, você sabe tocar. Olha, você tem jeito para isso. Alguém empurrou você. Alguém acreditou no seu potencial. Alguém viu algo em você. E tudo isso não despreze os relacionamentos. Não despreze as conexões. Sabe, algo maravilhoso pode acontecer através dela. Quarto ponto, vamos acelerar o nosso tempo aqui. Quarto sinal. Nós adquirimos maturidade. Quando que eu sei que é tempo para eu avançar? Quando eu adquiri maturidade para lidar com as mudanças nas relações com as pessoas. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Vou ler novamente. Adquirimos maturidade para lidar com as mudanças nas relações com as pessoas. Exemplo bíblico. Josué e Caleb, eles eram amigos. Enquanto eles eram escravos, eles eram bons amigos. Quando Moisés chegou lá para libertar os hebreus, Josué e Caleb eram muito amigos. Foram amigos juntos. Eles fizeram parte do grupo de 12 que foi espiar a terra de Canaã. Quem se lembra? Josué e Caleb. Quando eles voltaram, amigos. Mas houve um dia que Moisés morreu. E quando Moisés morreu, quem se tornou o líder de todo o povo? Josué. E agora, Caleb tem maturidade para lidar com Josué como novo líder? Isso acontece muito dentro da igreja. Ou Caleb fala assim, Josué, você pode ser líder de todo mundo, mas de mim, um irmão uma vez falou, já falou isso comigo. Eu vejo irmãos falando isso da nossa igreja. A pessoa fala assim, para todo mundo você é líder, para mim eu sou amigo. Só que ele quer dizer com isso não vem mandar em mim não. Em outras palavras, ele está dando indireta. Não pensa que você vai mandar em mim, não. Você vai me liderar, não. Porque nós somos amigos. Irmãos, Caleb não fez isso. Caleb, quando ele foi querer a terra que Deus tinha prometido para ele, ele foi pedir para Josué. Falou, Josué, me ajuda aí, Josué. Você que é o cara agora. Você que é o líder no lugar de Moisés. Sabe, Moisés tinha me falado que eu tinha terra, mas agora está nas suas mãos. O que eu faço? Sabe, irmãos, muitas pessoas, elas não sabem mudar os relacionamentos mudam. Você sabe o que acontece na nossa igreja lá, nos grupos de vida? Converte uma pessoa no grupo de vida através de um irmãozinho do grupo de vida. Aí é o seguinte, passa 1 ano e meio, aquele irmão que foi alcançado por Jesus, por um membro do grupo de vida, o grupo vai multiplicar, e quem é que vai ser o líder? Aquele irmão que foi ganho pelo outro, porque o outro não investiu, não cresceu. E o outro, se ele não tiver maturidade, o que diz aqui? Maturidade para lidar com as mudanças nas relações. Agora ele tem que entender, você não foi o filho que eu ganhei na fé agora só mais. Você agora é o meu líder. Quem tem maturidade para essas coisas? Isso acontece aqui também? Não? Imagina só, de uma hora para outra há uma mudança de liderança aqui no Ministério de Louvor, há uma mudança
no ministério da transmissão, da filmagem. Aí a pessoa fala assim, não, mas aquela pessoa chegou depois de mim. Aí, sabe que as pessoas têm muito isso, né? Eu cheguei primeiro nesta igreja. Ou eu cheguei primeiro nesse ministério. E a pessoa não entende que a outra se qualificou mais. Ou não entende que a outra, Deus está levantando a outra. Você tem coragem de honrar a pessoa que Deus decidiu levantar? Sabe que Paulo, você sabe que quem é que veio primeiro? Paulo ou Pedro? Quem veio primeiro? Paulo ou Pedro? Pedro veio, não, só veio antes. Pedro viveu com Jesus. Paulo nunca viu Jesus fisicamente. Paulo, ele próprio fala, eu sou um apóstolo fora do tempo, eu cheguei depois. Só que o Paulo que chegou depois, ele tinha tanto embasamento das escrituras, que ele fez assim, ó, o crescimento de Paulo, ó, fez assim, zup. Aí Paulo agora repreende Pedro. Você viu na carta? Paulo repreendeu Pedro. E Pedro, humilde, olha, Paulo ensina as coisas ali, que nem eu entendo direito o que ele está escrevendo, as coisas, cara, sabe, nós temos que ter maturidade para mudança de relacionamento. Sabe, tem pais que não têm sabedoria para mudança de relacionamento com os próprios filhos que viram adolescente. Você sabe que o adolescente, quando ele está na fase da adolescência, ele muda. Ele muda mesmo. E você tem que mudar com ele, porque ele já não é a mesma criancinha. Aí está um menino lá de 15 anos e o pai querendo lidar com ele como se ele fosse um menino de 8. Isso dá problema. Aí os pais da nossa igreja falam assim, pastor, meu filho, bem que me avisaram que essa fase da adolescência é terrível, né? Terrível. Inclusive há quem diga que Lúcifer, quando se rebelou, tinha 17 anos. Estou brincando. Isso não está na Bíblia não, irmão. Isso não está na Bíblia não. Olha, aí a pessoa fala assim, meu filho agora está querendo se impor. Você sabe o que é isso na psicologia? O filho querendo se impor? É ser humano normal. Porque a fase da adolescência é a fase da autoafirmação. Ou seja, eu sou alguém. Porque na infância é quase como se o filho fosse um apêndice dos pais. Quando ele é adolescente, ele fala assim, não, eu sou um ser, eu tenho identidade, eu sou eu mesmo. E eu preciso de mostrar para meus pais que eu sou eu, e eu não sou eles. E isso é divino, isso é humano, isso faz parte da natureza. E os pais falam, não, você vai ter que obedecer. Não quer dizer que o adolescente não tem que obedecer. Mas o pai tem que saber respeitar a identidade que está sendo formada no adolescente. E neste momento eu acho que os adolescentes deveriam me agradecer por estar falando isso. A cara dele. Sabem, as circunstâncias mudam, irmãos. E nós temos que aprender. Uma vez, um pastor foi pregar na nossa igreja, lá em Sintra. E eu sou muito exigente com os pastores que vão pregar, principalmente agora, porque a nossa igreja se tornou mais exigente até do que eu. Porque se alguém vai pregar e ele fala umas coisas que não está muito correto, eu aqui na minha cabeça eu já faço o filtro e tal. Agora a igreja que eu pastoreio, se terminar o culto, o pastor falou umas coisas que está fora, a igreja me chama, pastor, mas você deixou o fulano pregar aqui? Eu falei, deixei. Estou brincando. Ele falou, não, pastor. Eu falei, não, mas nós temos que ter maturidade, porque nem todo mundo vai falar tudo exatamente como a gente pensa e tal, não sei o quê. Aí um pastor está pregando na nossa igreja, né? Ele nunca tinha pregado lá. Então ele falou assim, olha, irmãos, a minha esposa agora é a minha terceira esposa. E eu lá na minha cadeira falei assim, não acredito. Porque eu só recebo amigos pastores que me indicam, né? Então o pastor, tipo Luciano Subirá, Carlito Paz, outros pastores me indicam, eu falo, pastor, Cites para receber. Aí o pastor fala, minha terceira esposa. Aí toda a igreja ficou assim. Aí ele falou assim, mas é a mesma mulher, é a terceira esposa, mas é a mesma mulher. Por quê? Aí até vocês agora ficaram mais calmos, né? Porque ele falou assim, pastor, quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 23 anos, ela era uma esposa. Depois, aos 35, ela era outra esposa.
E agora que ela está com 50, ela é outra, é a terceira esposa que eu tenho em casa. Mas sempre a mesma mulher, graças a Deus. Mas ele teve sabedoria para entender que a esposa dele de 50 anos não é a de 23. A de 23 ele fazia palhaçada, ela ria. Ele falava coisa errada, ela acreditava. Tô brincando. A de 35 já é outra esposa, já tem filho, já tem alguma maturidade. As irmãs aqui, vocês de 15 em 15 anos amadurecem, sim ou não? Mas a mesma verdade que eu falo da esposa é do marido. Você sabia que o marido que você tem hoje não é o mesmo que você se casou? Quem sabia disso? E você tem tido maturidade para mudar a chave? Como que eu me relaciono com o meu cônjuge agora é muito diferente da maneira que eu me relacionava com ele há 30 anos atrás. Irmãos, a minha esposa mudou tanto. E graças a Deus porque ela mudou. Sinal de que ela é uma pessoa que está no caminho, é viva, está aprendendo de Deus, está aprendendo com a vida. E é isso, amém, amém? Vamos lá, ponto 5, quinto sinal, vamos lá. Deus nos dá sabedoria para podermos resolver problemas antigos. Irmãos, eu tenho percebido de vez em quando que a nuvem se levanta para eu mexer com coisas que eu não tive coragem de mexer no passado. Aí vem aquela, não é só sabedoria não, vem coragem também. Você sabe porque com o passar do tempo a gente deixa muita coisa acontecer e não trata, e não confronta e não resolve. Sabe aquela tia que é intrometida? Sabe aquela prima chata? Ninguém tem, só a gente tem. Sabe aquela pessoa que incomoda? E você não queria briga, você só queria paz e ela se aproveitou? Mas tem um momento que a nuvem levanta e você fala, eu vou pegar, agora ela vai vir. Ela vem em casa aqui agora. Sabem, com o passar do tempo, nós vamos, em nome da paz, em nome do conforto, a gente vai fechando os olhos para muitas coisas. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui, por exemplo, na nossa igreja a gente aconselha muitos casais que estão com problemas e alguns querem até a separação. Infelizmente hoje as pessoas, não sei aqui no Brasil, mas em Portugal, o casal brigou, a primeira coisa que eles pensam já é, e talvez a separação seja um caminho. Calma, irmão, na minha geração não era assim não. Olha, vamos sofrer juntos, vamos resolver, mas ninguém fala em divórcio e separação aqui. E na RM está proibido de falar também, amém, amém? Proibido de falar nisso. Ou seja, tudo pode ser discutido entre o casal. Tudo pode ser colocado na mesa, menos a palavra divórcio. O resto tudo pode colocar. É o seguinte, a pessoa vem falar e não sei o quê, aí eu falo assim, mas é assim, vocês estão casados há quantos anos? 15 anos. 15 anos? Mas nesses 15 anos eu vejo sempre vocês felizes. Aí eu pego até a rede social, olha a rede social de vocês aqui. Ó, vocês são tão felizes nas redes sociais? Não, pastor, mas isso é só para o povo ver. Isso é só para a imagem. Eu falei assim, não, mas calma aí. Mas eu estou vendo vocês aqui na igreja, vocês sentam junto, parece que vocês são tão felizes. Aí quando a pessoa começa a ter um problema grave no casamento, sabe o que ela fala? Ah, não, é porque eu, para ter paz, eu fechei os olhos para muitas coisas. Eu me acomodei para não brigar, eu fui deixando. Isso, irmãos, acontece de fato. Isso que eu estou falando acontece mesmo. Então é o seguinte, há momentos que eu já vi na nossa igreja, que eu aconselhei casais da nossa igreja, sabe como que o casamento teve cura? Sabe quando que o casamento teve cura? Quando os cônjuges realmente decidiram falar do que incomodava há muitos anos. Porque sempre tem um que cede, né? Mais do que o outro. E aquele que cede, chega um dia que a tampa
Rebenta. Aí quando eles colocam na mesa os problemas e eles têm sabedoria para enfrentar os problemas antigos, é aí que nós vamos ver se o casamento vai permanecer. Sabem, queridos irmãos, e na igreja acontece muito isso. Eu já tive coisas na igreja que houve momentos que a nuvem levantou e eu entendi assim, eu tenho que chamar aqueles irmãos da igreja agora e tratar com eles. Eles já estão muito tempo repetindo os mesmos erros. E agora, se o irmão colocou uma frase aí que eu pedi, tem uma frase que eu pedi, não sei se vocês colocaram. Teve tempo aí? Olha essa frase. Um mau comportamento que não é confrontado torna-se a cultura da sua casa, empresa ou igreja. Vou dar um exemplo. Aqui vocês fazem ensaio de louvor ou não fazem? Tem igreja que tem ensaio e tem igreja que não tem. Vocês têm um dia de ensaio? Tem um dia. Tem horário certo de chegar aqui? No domingo também? Tá bom. Ixi, eu vou mexer com as áreas aqui, não sei se eu vou conseguir sair dela depois. Sabe o que acontece? Aí é o seguinte, aí sempre tem aquele que chega atrasado. E sempre tem aquele que não pega a música. Normalmente é o baixista. Tô brincando. Tô brincando, gente. Não vamos mexer com o baixista, não. Mas olha lá. Aí é o seguinte, só que o que acontece normalmente na dinâmica de um grupo de louvor? As pessoas entendem, não, ele trabalha muito. Ah, é o jeito de ser dele. Ah, mas a igreja precisa dele. Agora eu vou dar o exemplo do baixista. Quem é o baixista aqui? Você é exemplo, irmão? Você pega a música mesmo em casa? Pega tudo? Sabem? Aí o que acontece? Aí, muitas vezes, olha a dinâmica do grupo. A gente começa a aceitar as falhas dos outros, o mau comportamento dos outros para estar bem. Não, nosso grupo precisa de paz, porque a gente vai dirigir o louvor, tem que ter unção, não pode ter nenhuma complicação, nenhuma rixa. Aí o cara faz isso semana que vem, faz isso, e vira o quê? Vira uma cultura. A cultura do atraso, cultura de não preparar, cultura de fazer em cima do joelho, de última hora, a cultura de fazer mal feito, cultura de, não, é para Jesus mesmo, Jesus está vendo a intenção. Ai, Jesus está vendo a intenção. Tem aquela irmã, né, que vai falar assim, sabe aquelas igrejas de oportunidade? Quem veio aqui de igreja de oportunidade? Fala a verdade. Tem os vieram de igreja de oportunidade? Aí aquela irmãzinha, o pastor falou, a irmãzinha quer apresentar uma música hoje aqui para nós. Aí a irmãzinha chega e fala assim, põe aí o playback aí. Aí a irmãzinha fala assim, aí ela começa a cantar, fala assim, irmãos, eu fiquei com tanta vontade de cantar uma música hoje, eu nem preparei direito. E eu sou muito desafinado, mas Jesus não vê nada, né, de desafinado, né? Jesus não vê nada, Jesus recebe tudo. Jesus tem um aparelho que decodifica, que filtra o desafinamento, mas nós não, tá, irmã? Nosso ouvido não filtra desafinação. Deus pode ter um aparelho, os anjos protegem os ouvidos de Deus. Quando você, mas Deus, eu posso cantar desafinado e Deus recebe a minha adoração. Sim, porque Ele deve ter anjos lá que filtram, que fazem uma mudança e afinam a sua voz antes de chegar aos ouvidos dele. Mas nós não temos esse filtro. Então não canta desafinado aqui, irmão. Eu estava falando com o pastor Erivelto que vocês estão muito profissionais na transmissão. Quem é que faz parte da transmissão aí? Vocês estão profissionais, a transmissão está top. No louvor também, o louvor muito bom, parabéns. Sabe o que acontece? Há momentos da sua vida que você tem que tratar com coisas que não foram tratadas. Você tem que chegar num grupo, irmãos, eu só dei exemplo de louvor, né? Pode acontecer em qualquer ministério. Você chegar e falar assim, olha, Deus quer que nós subamos o nível, e nós não vamos subir o nível do jeito que estamos. Então, quais são os problemas que nós temos? O fulano que faz isso, o ciclano que faz isso. Mas o que acontece? O brasileiro não gosta de ouvir não. E o brasileiro não gosta de ser corrigido. E falo isso que é algo cultural. Na Europa é até chato, eles falam na sua cara. Você está errado, você fez errado e não sei o quê. E fala mesmo. Mas no Brasil você tem que ter o maior cuidado, não é? Quem é o líder do Ministério de Louvor aqui?
Você tem que ter maior jogo de cintura, né? Irmão, você quer para dar certo, né? Igreja tem isso, todo mundo é voluntário. Aí o cara ainda se levanta na ideia de ser voluntário. Quem disse que ser voluntário é desculpa para fazer mal feito? Sou voluntário, estão precisando de mim. É tão chato quando só tem uma pessoa que sabe fazer alguma coisa na igreja. Vamos mudar de tema, irmão, vamos mudar de tema. Sexto sinal, já passei do meu horário aqui. Sexto sinal: Deus nos qualifica e fortalece para podermos lidar também com os novos desafios. Não somente com os problemas antigos que passaram, mas Deus nos qualifica e fortalece para podermos lidar com os novos desafios. Sabe, irmãos, Neemias apenas servia o rei. Mas ele, quando chorou por Jerusalém, ele sentiu que Deus estava a fortalecer e qualificar para um novo desafio. Então ele recebeu sabedoria de Deus, qualificação de Deus para negociar com o rei, para negociar com os opositores. Sétimo sinal, para a gente terminar, sétimo sinal: Deus entrega algo novo em suas mãos. Quem pode dizer amém? Quando é momento de você avançar para algo novo de Deus, uma das maneiras que a nuvem se levanta é quando Deus entrega nas suas mãos algo novo que você não tinha antes. Pode ser um dom espiritual, já aconteceu isso comigo. Um dom espiritual, uma facilidade ministerial. Aí você fala assim: uau, eu me sinto aqui preparado para fazer algo diferente, algo maravilhoso. Às vezes Deus entrega algo na sua mão, dinheiro. Eu lembro que na nossa igreja nós fizemos duas importantes mudanças de espaço na nossa igreja. E na primeira mudança, olha como que Deus é maravilhoso. Na primeira mudança que nós fizemos, nós tínhamos um espaço para 80 pessoas. A nossa igreja, nossa primeira igreja em Portugal, tinha um espaço para 80 pessoas. E quando estava cheio, e eu estava a orar: Deus, leva-nos para um lugar maior, leva-nos para um lugar maior. E o lugar maior, esse segundo lugar, era do tamanho aqui, mais ou menos, um pouquinho maior do que o tamanho desta igreja aqui. E eu falei assim: Deus, além do desafio ser tão grande no novo espaço, nós não temos dinheiro para fazer as obras. Sabe o que aconteceu? Um irmão da igreja, olha o que aconteceu. Um irmão da igreja, foi na época que começaram as empresas de tecnologia bombarem. Isto foi no ano, deixa eu lembrar aqui, foi no ano de 2000, 99, 2000. E o irmão da igreja, português, ele e a esposa, casal português, o que aconteceu? Uma empresa americana chegou na empresa dele, ele tinha uma empresa com 2 sócios, uma empresa americana chegou na empresa dele em Portugal, e a empresa americana queria entrar em Portugal, mas não começar do zero, começar a partir já de uma empresa que já funcionava bem. A empresa chegou e falou assim: queremos comprar essa empresa de vocês, mas e nós? E vocês vão ser os diretores da empresa. Quanto? Irmãos, eles eram 3, mas dividindo o valor que a empresa americana pagou pela empresa, mesmo dividindo entre os 3, o irmão que era da igreja, os 2 amigos dele não eram da igreja, o irmão que era da igreja ganhou uma bolada. E ele chegou e entregou o dízimo para a igreja. Quando ele entregou o dízimo para a igreja, eu já estava no caminho da mudança, né? Falei: Deus agora nos preparou para a mudança. Então é sinal, a nuvem levanta, é sinal de avançar. Aquele irmão trouxe aquele dízimo extra, não estava à espera, não estava nas contas da igreja, algo especial que nos ajudou na mudança nas obras. Quando nós, aí é que está. Olha que coisa interessante. Quando a nossa igreja no segundo espaço cresceu muito, nós queríamos mudar para o espaço que estamos agora, era o mesmo desafio. Olha que coisa mais interessante. O mesmo irmão, ele tinha, quando a empresa comprou, deu uma parte do dinheiro no início e deu stock options. Stock options é opções de ações na bolsa. E chegou o tempo, incrível, o tempo tipo marcado para a nossa mudança. Aí venceu o tempo que ele poderia receber aquele dinheiro. Ele recebeu o dinheiro, o mesmo irmão. Entrou um valor grande para a igreja. Nós falamos assim: vamos fazer a mudança. Sabem, não sei
você vai receber um aumento de salário. Às vezes você vai receber um curso para você fazer de graça. Alguém vai oferecer, olha, eu vou pagar um curso, olha, você pode fazer um curso de graça. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida, mas o sétimo sinal é esse. Deus vai entregar algo novo nas suas mãos. E você vai entender, esse algo novo é para eu avançar, é para eu crescer. Vamos ficar de pé. E vamos terminar lendo Efésios 3:20. Sabe por que Deus vai entregar algo novo? Efésios 3:20. Sabe por que Deus vai entregar algo novo? Porque não há limites para o nosso Deus. A palavra de Deus diz, nesse texto de Efésios, que Deus é poderoso. Não há nada que possa limitar o nosso Deus. Efésios 3, verso 20. Olha o que diz a palavra. Ora, gostaria que você levantasse a sua mão direita e lesse comigo esse texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem essa palavra? Diga, eu recebo. Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe, porque eu tenho certeza, irmãos, que alguém aqui conversou com o pastor Cício. Alguém te deu um spoiler, pastor. Alguém passou o panorama da nossa igreja para ele. Não é possível. Depois eu quero saber quem foi aí o dedo duro. Você pode se assentar? Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra no seu espírito, porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem nos convidado. E pastor Cício, você pode ter certeza que essa palavra, ela vem de encontro não só daquilo que a gente está vivendo, mas de encontro daquilo principalmente que a gente vai viver. Deus tem realmente as conexões certas. O pastor Cício, a gente alinhou de vir ontem, 8 horas da noite. Eu estava aqui preparado para começar o curso, ele confirmou, e a gente fiquei ali, eu fiquei agitando algumas coisa e tal. Não estava no planejamento. E semana passada eu encerrei a palavra, a série de palavras que a gente estava falando sobre os fundamentos da vida cristã. E eu ainda não tinha sentido uma direção de chamar ninguém, eu iria ministrar. E essa resposta, essa palavra, ela vem como resposta realmente de Deus, e eu tenho certeza que ela também foi resposta de Deus para a sua vida. Então aplique essa palavra, realmente imprima ela no seu espírito, e com certeza você terá muitos resultados. Amém? Antes de nós, queria chamar aqui depois o pastor Cício também para a gente estar orando, mas antes disso eu quero agradecer a você que está aqui, pela primeira vez que você está aqui na RN. A RN tem algo para dizer para você no 3. 1, 2, 3. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Olha, deixa eu falar para você. Esse final de semana é um final de semana muito intenso, então preste atenção, não saia, para você não perder absolutamente nada, tá bom? Amanhã nós não teremos grupo de vida. Você não vai ter grupo de vida, mas amanhã, seu horário 8h30 é aqui na RN. Por quê? Porque amanhã nós temos a reunião, porque sábado tem RN em ação. RN em ação. O pastor Cício falou que você gosta de rua. Lugar de igreja é onde? Na rua. Esse é um dos nossos lemas, lugar de igreja é na rua que nós vamos estar. E até agora, irmãos, nós já temos perto de 160 missionários inscritos, já temos aí mais centenas de missionários inscritos. Então amanhã é nossa reunião para a gente alinhar, tá bom? Olha, já tive lá essa semana, estou mais morando no Aço do que em Campo Grande. Estou quase me mudando para lá. Se a pastora Fabiana fizer, eu vou alugar lá uma casa lá, tá bom? Então... Deus mudou a nuvem? Ó, que eu vou pro aço, hein?
Então, o que acontece? A gente já está ajustando tudo, estamos lá fazendo todos os alinhamentos necessários, o CRJ está lá esperando a gente. Então, amanhã, todos os detalhes serão passados nessa reunião, então você não pode faltar, tá bom? Amanhã, 8h30, o teu lugar é aqui na reunião. A gente vai estar passando, fique atento ao grupo do WhatsApp, tá bom? Então, a gente, 8h30, aqui na igreja. E amanhã a gente já vai estar levando algumas coisas para lá. Então amanhã a gente tem que carregar um caminhão de cesta básica. Literalmente vai vir um caminhão para a gente carregar. E nós estamos precisando de voluntários, homens. Tá bom? Eu sei que a galera trabalha, não precisa mandar mensagem. Pastor, eu vou estar trabalhando. Eu sei que se você não vier, é porque você vai estar trabalhando. Mas se você pode, amanhã, 1h30 aqui na igreja, tá bom? E eu vou sem almoçar, porque lá vai ter almoço. Tem almoço não. Se vier com barriga vazia, vai ficar com fome. Tá bom? Então almoça e vem ajudar a gente, porque a gente vai ter que carregar as cestas básicas, botar no caminhão, organizar tudo lá. Posso contar com você? Deixa eu olhar. Acende a luz, projeção, tô brincando. Então, amanhã, 1h30, por favor, você que pode, esteja aqui. Meninas, não precisa, tá bom? Porque amanhã é serviço braçal. Então, mas no sábado, tá bom? A gente vai, não vou dizer que hora você tem que chegar aqui no sábado, não, porque você vai estar aqui na reunião. Todas as informações vão estar sendo fornecidas, tá bom? Amanhã. Amanhã, a princípio, também a gente vai estar entregando as blusas, os abadás, para quem comprou, para quem não comprou. Você que já tem o abadá, vai lá, meu irmão, ó, pega o seu abadá e guarda, tá? E já coloca, tá bom? Olha, dia 16 de junho, 16 de agosto, festa da roça. Você que não fez a inscrição, tá animado aí para a festa da roça? Glória a Deus. Domingo, nós não temos o nosso curso de homilética. Por quê? Ó, aí ó, até o alarme está animado para a festa da roça. Por conta desse final de semana, que é um final de semana atípico, a gente não vai ter o curso de homilética. E preste atenção, nós, domingo, só vamos ter um culto. Quantos cultos a gente vai ter no domingo? Um culto. E somente teremos o culto das 19. Então chega cedo, porque para você pegar um lugar, para você não ficar aí em pé. Outra coisa, domingo tem um pregador também da MCI. A RN nunca foi tanto na MCI como essa semana, tá bom? Quem vai estar aqui conosco é um pastor da MCI lá da Bahia, pastor Gilson, tá aí, ó. Pastor Gilson, é a surpresa que eu não tinha falado. Então, essa semana nós teremos aí mais um pregador também, um homem de Deus que já esteve aqui, e você vai ser abençoado. Pastor Gilson vai estar aqui conosco no culto das 19 horas. Fique atento, nos ajude a divulgar que não teremos o culto das 17, tá bom? Não joga bomba ninja não, porque lá fora tem um salgadinho esperando, tá bom? Vai ter aquela comunhão com o seu irmão. Que Deus abençoe. Eu queria chamar aqui o pastor Sidson, queria chamar aqui a pastora Fabiana. E nós vamos estar terminando. Eu queria que você colocasse de pé. Pastor Sidson, mais uma vez, muito obrigado. Leve lá um abraço à pastora Kênia, ao Mateus, ao Lucas, seus filhos, e a toda a MCI de Portugal. Pastor Sidson, fala um pouquinho para a gente aonde a MCI está hoje. A nossa sede fica em Sintra, em Portugal. Aí, para além da sede, temos mais 11 salas de culto em Portugal. Temos também igreja em Manchester, na Inglaterra, em Londres. Temos em Bruxelas, na Bélgica. Temos em 4 países de fala portuguesa, missões lá na África, né? Que é São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos também nas Filipinas, Nepal, e agora estamos desenvolvendo um projeto na Índia também. E temos também projetos aqui no Brasil. É isso. Então, uma igreja frutífera que tem realmente anunciado o reino de Deus. Lembre das orações, pastor Sidson, pastora Kênia, tá bom? E a família deles. Pastora Fabiana, vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Sidson. Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, pela vida do teu filho, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ele viver, a pastora Kênia, sua casa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem levado a ele a grandes lugares. Senhor, continua ampliando a sua visão, guardando a sua vida, trazendo estratégias, sabedoria, provisão do alto, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar tuas ricas bênçãos sobre a casa dele, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu projeto, sobre a sua saúde, Pai. Deus, muito obrigada, Deus,
por aquilo que o Senhor tem feito através da vida desse homem, através da MCI espalhada, Senhor, por esse mundo. Senhor, que seja uma igreja relevante em todos os lugares, que muitos, Senhor, venham se render aos teus pés através desse ministério. Muito obrigada, Senhor, obrigada pela tua fidelidade, obrigada pelo teu cuidado com a vida do teu filho amado. Nós queremos, enquanto igreja, Senhor, enquanto irmãos, declarar tuas bênçãos sem medida sobre ele, sobre seu ministério, Senhor. Em tudo o que ele colocar a planta dos seus pés, Senhor, prospere, Senhor. Muito obrigada, Pai, nós te louvamos. Leva ele, Senhor, de volta para sua nação, para sua casa, guardado e protegida pelo teu poder, pela tua mão poderosa. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, até amanhã. Vamos terminar adorando a Deus. Sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá.